vai começar então a nossa tier list. Então, eu vou começar pela ordem que está aqui, tá? Antes de tudo, é importante a gente falar que nossa categoria de Ultimate, ela precisa cumprir alguns requisitos, né? Ela precisa cumprir os requisitos da leaderboard, né, do ranqueamento da speedrun.com. A primeira regra importante é que o Pokémon tem que fazer parte do nosso grupo, né? Tipo, óbvio, isso é óbvio. E além disso, a gente tem que capturar ele na primeira oportunidade em que ele fica disponível, considerando a menor quantidade de insígnias possível. Então, se o Pokémon ficar depois do Brock, eu só posso capturar ele depois do Brock. Se ele ficar depois da Misty, eu só posso capturar depois da Misty. Mas, depois que a gente passa da Misty, o jogo ele dá uma brida muito grande. Então, a quantidade de insígnias ela começa a ser muito mais pesada do que se for quanto a Misty. Por quê? O Surge, ele não libera nada além do Fly. Então, ele não tem nenhuma limitação de jogo que a gente precisa cumprir, né? Em relação a lugares que ficam inacessíveis. Já o Koga libera Surf, então Pokémons que precisam de Surf, como por exemplo o Tentacruel, eu só posso pegar depois do Surge. Agora, Pokémons que são por pesca ou por Surf, eu consigo pegar a vara de pesca antes do Surf, como é o caso do Slowbro, por exemplo. Então eu tenho que capturar no Slowbro com 1% de chance, acho que é 4% de chance, para poder não precisar derrotar o Koga para pegar a insígnia dele e usar o Surf, né? Então tem essas diferenciações que é necessário a gente enaltecer, né? Explicar sobre esses Pokémons que são capturados por pesca, surf, ficam atrás de algum matinho, ficam atrás de strength, etc, né? Ficam nas ilhas, por exemplo, que é o caso do Moltres, etc. E se a gente for para nossa terceira regra, na verdade, a gente tem a necessidade desse Pokémon lutar em todas as lutas. Então, por exemplo, o Gyarados, ele só pode se tornar Gyarados se ele chegar a level 20. E a gente pega o Magikarpa antes de entrar na Multimon. Então eu sou forçado a upar esse Magikarpa para ir o mais rápido possível, usando o Squirtle como apoio. Mas o Magikarpa tem que estar em toda a luta, porque ele precisa ganhar a XP dele. Ele precisa pelo menos aparecer contra cada Pokémon que aparece no caminho. E aí, Rune, tudo bem? Seja bem-vindo. E a última regra, que é a regra mais simples, né, digamos assim, que é o que acontece com mais frequência, mas é só para o pessoal não poder fazer uma trapaça ali, né, a gente usar o Pokémon no final da nossa speedrun, que é o nosso Pokémon de nível mais alto. Então, por exemplo, se eu capturar um Moltres e for jogar, sei lá, meu Ultimate for um Graveler da vida, o Graveler tem que ser acima do nível 50, por exemplo, é óbvio. Mas, enfim, isso nunca vai acontecer porque as rotas são determinadas para esse Pokémon estar em toda a luta. Então, enfim, é mais uma regra só para evitar esse tipo de trapaça, né? Evitar cheat, etc. E é isso. Bom, vamos lá. Lembrando que, pessoal da Twitch, vocês podem votar aqui em cima na speedrun que vocês querem que eu faça primeiro, tá? A gente tem aí alguns votos já sendo computados, tá bom? Então, fiquem à vontade, tem mais 5 minutinhos, tá? E é isso. Seguinte, vamos começar então. Vou começar aqui pelo que dá nome aos bois, né? De Arbok. Tá, vamos lá. Meu PB do Arbok, minha speedrun do Arbok, ela foi de 3 horas e 32 minutos e 49 segundos, tá? Essa speedrun daqui, vou até repaginar por tempo, ela só fica atrás da Beedrill e do Dragonite em relação à duração de run. A Arbok é muito ruim, muito ruim. A Arbok, ela tem... eu tenho que capturar um Ekans, que fica antes de Cerulean. É um bom Pokémon de suporte, por causa de Intimidate, mas nessa geração a Arbok não aprende nenhum golpe do tipo Veneno que seja fora Sludge Bomb. Então ela é muito ruim, porque ela não tem stab nenhum, ela toma de terra, ela toma de psíquico, ela toma de um monte de coisa, ela tem baixa defesa em relação a outros Pokémon, então é difícil de setupar ela para poder ela dar hit kill e um monte de boneco para ir rápido. Não adianta a gente ficar farmando muito com ela, a gente tem que ir direto, porque é possível de fazer isso, mas é muito RNG também.
ela não aprende Mega Punch, não aprende Mega Kick. E ainda que aprendesse, ela ficou um matinho depois de aprender Mega Punch e Mega Kick. E ela tem Intimidate, então em toda luta, por mais que eu reduza o ataque do meu oponente, o meu oponente tem aquela animaçãozinha, então eu perco 1 segundo por luta, ainda que eu não queira perder. Ah, Chrome, então por que você não começa com a Ekans de Shed Skin em vez de Intimidate? Porque Shed Skin é pior do que Intimidate. Shed Skin é um ataque defensivo que não muda praticamente nada durante a run, porque eu não vou dar tempo do cara fazer nada, né? Pelo menos eu pretendo não deixar que ele tenha esse tempo pra poder me agredir, né? Então, enfim, a Arbok é muito ruim, ela tem dificuldade pra passar do Elite 4, ela tem dificuldade pra passar principalmente do Giovanni do último ginásio, ela tem dificuldade pra, enfim, pra fazer qualquer coisa, pra respirar ela tem dificuldade. Então, assim, desde Arbok, dificilmente vai ter outro Pokémon que seja pior. Mas vamos lá então, vamos para o Venusauro, cara. Venusauro eu acho que o Venusauro ele é meia bomba, ele decepciona, tá? O Venusauro ele decepciona porque, assim, há uma tendência que o Venusauro ele tem ele começa no início do jogo, tá? Mas a tendência do Pokémon Fire Red é que os Pokémons que a gente começa, que são mais cedos de conseguir capturar, eles são mais fáceis de você fazer a speedrun, porque você começa a ganhar nível com mais facilidade, com mais naturalidade. E o Venusauro, ele não consegue emplacar isso. O Venusauro, ele consegue ser ruim no início, para poder pegar Vinewip e para poder fazer o level suficiente para passar do Brock com o Vinewip, derrotando uns Pokémon muito meia bomba ali na floresta de Viridian. Ele é bem complicado mesmo. E ele tem um problema. O único ataque decente mesmo que ele aprende de grama é Mega Drain. Giga Drain, na verdade, né? Giga Dreno, que é depois que você derrota a Erika. Até lá você tem que usar Razor Leaf. E se você jogar o Venusauro naquela categoria, né? Desculpa, naquela calculadora em que você calcula o dano do Pokémon, o Venusauro dá mais dano físico com o Return do que dano com o próprio Giga Dreno ou Razor Leaf. Então, assim, é muito ruim, cara. É muito ruim. Durante a speedrun a gente encontra pouco Pokémon de água, né? Então, a gente acaba dependendo muito de um monte de ataques aleatórios que não são da tipagem dele, né? E com isso, apesar do Venusauro ser um Pokémon inicial, ele tem 2 horas e 30 de speedrun, 2 horas e 20 e pouco, 20 e pouquinho, de speedrun, o que é bem abaixo, quer dizer, que é bem acima dos outros dois, né? O Charmander e o Squirtle. Então ele é bem complicado, né? Bem complicado. Mas é isso, eu acho que é isso que eu tenho que dizer do Venusauro. Ele tem o mesmo problema da Arbok, ele toma de alguns ataques de terra, né? Apesar de que ele resiste um pouquinho. E a Arbok também toma de psíquico, ele também toma, então também é um problema em alguns ginásios, né? Mas enfim, é o que é. A Arbok também tem um problema de passar da Sabrina, dar uma mamada, sim. Venusauro não decepciona, ele só cumpre o que ele não promete. Exato. Venusauro é aquele cara que apanha de tudo que tu enfrenta antes de chegar no Brock. Cadê o Blastoise Easy na run? É que hoje é só os Ultimane, né? O Squirtle é o Pokémon mais rápido pra você fazer speedrun. Ele fica só um pouquinho atrás o Charmander fica só um pouquinho atrás do Squirtle. Mas assim, porque por ser Ultimane, são Pokémons que não são o Squirtle aqui, né? Por isso que ele não tá aí. Nessas análises que a gente percebe que o Split Psíquico Spec da geração 4 foi uma salvação. Sim, de fato, isso é uma coisa muito relevante, né? Muito importante. O pessoal escolheu aqui a Clefable, então a gente vai focar na Clefable, tá? Vai ser um pouco difícil de pegar o recorde, mas vamos tentar. Vamos ver o que sai dessa brincadeira aí. Claro, junto com o Magikarp e o Metapod. Pá. Bom, esse então é onde o Venusauro está, e vamos de Charizard. Cara, Charizard foi uma boa experiência, cara. Foi uma boa experiência. O Charizard, ele é muito ruim no começo, ele é pior do que o Venusauro. Por motivos óbvios, ele toma um pau do Brock. Então a gente precisa farmar um pouquinho na floresta de Viridian para chegar lá e ter a chance de derrotar
o nosso Onix, né, que dá um Rock Tomb e regaça nosso Pokémon com uma certa facilidade. Então a gente passa do Brock com o Metal Claw, que acaba sendo uma opção viável, é a única opção que a gente tem, além de ficar dando Ember no Geodude, no primeiro Geodude do Brock. É um pouco complicado, mas quando ele passa a Rock Tunnel... e a Misha também, né? A Misha é um problema. Mas quando ele passa a Rock Tunnel, ele aprende Flamethrower, o que deixa o boneco extremamente bom do meio do jogo. Na Elite 4 ele dá uma sofrida e, né, a gente acaba tendo que dar uma sambada lá no final, mas é um Pokémon que se você agressivar ele funciona bem, né? Ele funciona bem. Charizard, ele foi uma boa experiência, eu acho que ele cumpriu as minhas expectativas. E ele só toma um dano muito alto de água e de pedra. Então, assim, é bem tranquilo de lidar. O Raichu não faz nada contra ele direito. Porque até lá ele não está ainda como Charizard, né? Então ele consegue resolver bem. Pô, Charizard foi uma boa experiência, né? Foi uma boa experiência. Butterfree, cara. Olha, Butterfree... eu acho que ela é um pouco melhor do que a Beedrill. O meu PB do Butterfree foi mais ou menos... deixa eu fazer o recálculo aqui por nome. A Butterfree, o tempo dela foi 3 horas, 13 minutos e 24 segundos. A da Beedrill foi 3 horas, 36 minutos e 4 segundos. Eu acho que a Butterfree eu acho que foi uma boa experiência, cara. Salve, JC, beleza? Seja bem-vindo. Eu clico, sou um homem simples, seja bem-vindo, cara. Eu acho que ela foi uma boa experiência, porque eu sinto que a Butterfree, por mais que ela seja um Pokémon inseto e voador, que toma muito dano de pedra, ela aprende Confusion logo quando ela evolui. Então o Brock parece que é um problema, mas com o status certo e setupando no Geodude, a gente consegue dar um Confusion e regaçar o boneco. Porque o Onix não tem Special Defense nenhuma, e a Butterfree dá Confusão, que é um ataque psíquico que é Special nessa geração. E depois ela flui bem. O final do jogo é mais difícil pra Butterfree do que pra Beedrill. Porém, a Butterfree eu acho que ela consegue equilibrar melhor os desafios que ela tem ao longo da run, né? Eu acho que a Butterfree é sim um bom Pokémon pra, se você quiser jogar com alguns dos Pokémons que você encontra na Floresta de Viridian. Eu acho que dos três ela acaba sendo o melhor inclusive do que o Pikachu, eu diria, tá? Principalmente porque ela tem as lentes dela, né, a habilidade dela que permite com que ela possa acertar alguns ataques como o Sleep Powder, Stun Powder, Poison Powder, com uma certa facilidade, né? Bom, Beedrill, cara, eu acho que a Beedrill foi um desafio. Foi um desafio porque ela tem um problema no início e ela fica melhor no final. Mas o problema da Beedrill é que ela tem um déficit de defesa muito grande. E ela não aprende golpes que são muito bem vistos na quebrada, porque ataques físicos nessa geração são mais difíceis de lidar do que ataques especiais, porque nessa geração a gente toma muito Intimidate. A gente toma Intimidate do Growlithe, do Arcanine, da Arbok, da Ekans, do Gyarados, desses 5 bonecos. E tem esses 5 bonecos a rodo durante a speedrun, né? Então o Lance tem Gyarados, o rival tem Gyarados, e só, né? Só os dois. Já a Beedrill, ela também toma muito dano de fogo, igual a Butterfree. E a Beedrill tem um problema, ela não é voadora e ela é veneno. Então ela continua tomando dano de terra, o que é um problema. Porque ataques como Bonemerang, ataques como Earthquake doem bastante, fazem dodói. Então eu acho que essas 3 horas, 36 minutos e 4 segundos que a Beedrill teve é de fato um problema, né? A Ekans tem demais nessa run, demais. Dig não tem tanto, né, durante a run, mas Dig poderia ser um problema de fato, né? Cara, Pidgeot, correria de graça de novo tranquilamente. Que boneco bom, cara. Meu Deus, você pega no início, você pode pegar um boneco level 5, ele já vem com... ele aprende Gust rapidamente, ele tem um problema para passar do Brock, mas você pode trocar e passar com o Squirtle. Nossa, que boneco bom, cara. O Pidgeot é absurdo. O famoso Pinto, né, cara? Fala do Pinto, mané. E Pidgeot, ele tem... é um WR que a gente tem, né? A gente tem um recorde mundial do Pidgeot.
e assim como o Butterfree e Beedrill também. E o Pidgeot, ele tem um WR de 2 horas, 32 minutos e 2 segundos, cara. Isso é tão rápido quanto, por exemplo, um Articuno, que é um lendário, que ele vem em level 50. É tão próximo quanto aquele Fable. Sei lá, o Farfetch também é próximo. Assim, é um boneco absurdo, absurdo, absurdo. Não tenho muito o que falar, é um boneco que ele não toma 100 de ataque. Um boneco que ele é físico, mas ele consegue administrar bem algumas situações. Ele é voador também, então ele derrota a Agatha com bastante tranquilidade. Ele tem Aero Ace, então ele não apanha de Double Team, é bem tranquilo de lidar. E ele é um boneco que, cara, ele é porradeiro. Ele entra, ele se tupa rápido, ele tem bons ataques, Wing Attack, Aero Ace. Ele, se eu não me engano, ele aprende Hyper Beam também, mas a gente não usa isso durante a run. Ele aprende Return, ele é no tipo normal, então ele ganha Stab. Ele é um boneco bizarro de bom, bizarro de bom. Correria de novo de graça tranquilamente, tranquilamente. Cara, Raticate, faz muito tempo que eu não corro com esse boneco, tá? Mas assim, eu diria que o Raticate, ele é uma boa experiência até a metade da run, até o finalzinho da run. Mas quando ele chega no final, ele acaba sendo desafiador. Na frente do Beedrill, porque é o seguinte, Raticate tem um ótimo ataque físico. Ele aprende Hyper Fang. Se eu não me engano, eu acho que ele aprende Mega Kick também, um bagulho assim. E ele aprende Super Fang se precisar lutar contra um Pokémon do tipo Pedra, pra poder tirar metade da vida. Ele aprende Surf e aprende Shockwave também. O problema é esse, ele aprende Surf e Shockwave, só que ele é um Pokémon que o Special Attack dele é um lixo, é uma bosta. Então ele sofre muito pra Agatha, sofre muito pro Bruno, e a Elite 4 dele é extremamente complicada. Mas assim, é um Raticate, né? Apesar disso, ele é muito bom numa coisa só, ele é rápido, ele bate forte, mas ele não tem Special, e aí dá uma desafiada no final, é meio complicado. A parte boa é que ele vem no início da run, então é bem tranquilo de lidar, né? Se for esse o caso, se for esse o problema, né? Mas assim, é o que é. Raticate fica ali no desafiador. O Pinto é potente, fala do Pinto, bate muito, o Pinto carrega, o Pinto é bizarro mesmo. Ele dá assim de ataque e não toma, é verdade, né? É verdade, tem isso. O Sentiro, ele não consegue lidar muito bem com o Pidgeot, né? E o Raticate, ele não tem nada disso, infelizmente. Vamos lá, Fearow, cara. O Fearow, ele foi uma boa experiência. Eu acho que ele vai direto ao ponto. Eu não otimizei muito o Fearow ainda, é uma das speedruns que eu gostaria de otimizar. E o Fearow, eu acho que ele é uma experiência melhor, inclusive, do que o Butterfree, por óbvio. O Fearow é um bom Pokémon. Ele é um Pokémon extremamente ofensivo, um Pokémon rápido, um Pokémon que já tem Pack no início, e ele aprende Drill Pack depois que tem 90 de ataque. Ele é absurdo, ele é muito bom mesmo. O meu PB atualmente do Fearow não é grandes coisas, né? É 2 horas e 52. Dá pra diminuir isso daqui pra 2 horas e 30, mais ou menos. É um bom Pokémon, tá? E você pega ele no início. Ele é um pouco pior do que o Pidgey, na minha opinião, mas ele é um boneco que ele tem seu valor, né? Principalmente por conta da habilidade do Pidgeot de não perder a accuracy. Mas assim, eu acho que daria pra colocar um pau a pau com o outro, que os dois teriam uma briga boa aí, né? O Fury fica à frente da Butterfree por uma série de motivos, né? O ataque físico dele é muito superior, ele tem Stab, ele é um Pokémon rápido, ele não toma tanto dano dos ataques, então eu acho que ele no geral, ele consegue lidar bem. E Pokémon elétrico nessa speedrun não é uma coisa muito comum, né? Tem o Sérgio ali e só, não tem mais nada. Tá bem tranquilo. Não, nunca fiz esse Cycle de Dodrio, nunca fiz. Bom, vamos lá. Raichu, cara. O Raichu foi um dos primeiros WRs que eu peguei nessa categoria dos Ultiman, né? E o Raichu, ele tem uma gimmick que se você pegar um Pikachu com Light Ball, ele dá muito mais dano do que o Raichu, por exemplo. Muito mais. Ele continua muito mais rápido do que o Raichu também. Agora, se você não pegar uma Light Ball, que a chance é mínima, é 5%, se eu não me engano, e é 5% de chance de achar um Pikachu dentro da Floresta de Viridian, é melhor você evoluir o Raichu. Então tem essas duas rotas, né? Eu só fiz uma rota, eu fiz a do Raichu mesmo.
porque o Raichu ele acaba sendo mais fácil de você lidar, de você correr com ele. Mas o mais otimizado mesmo seria achar um Pikachu level 5 com um Light Ball e que você não precisa evoluir ele, né? Você salvaria mais tempo por ele dar mais dano, então você precisaria se tupar menos. A parte boa do Pikachu, do Raichu Pikachu, é que ele é um Pokémon elétrico, ele toma pouco dano do Pidgeot do rival. Então o rival ele começa a não ser um perigo muito grande. O Raichu Pikachu ele aprende Thunder, aprende Thunderbolt, que é o melhor ataque do jogo por level, então a gente tem que segurar o Pikachu se você for evoluir ele até o level 26. Isso demora um bocado pra você chegar lá, um bocado. Salve, Sparker, seja bem-vindo, cara. Como é que você tá? Então, assim, é um boneco que, de fato, ele é bem desafiador, cara. Eu colocaria ele na frente do Raticate, porque ele é difícil de capturar, ele é 5% só de chance de achar, ele apanha pro Brock, então tem que usar o Squirtle. Depois ele apanha pros insetos, que ele tem que dar Quick Attack, é muito lento, o Pikachu não tem ataque físico alto. Depois ele apanha pra Montemon, e aí quando ele chega em Cerulean, ele começa a jogar, ele começa a ter play, então é um boneco bem complicado de fazer a speedrun dele. Mas quando ele passa do level 26, ele vira uma máquina de atropelar, né? E aí, Luna, seja bem-vinda, como é que você tá? Então, assim, eu colocaria aqui o Raichu que no tier que ele foi desafiador, né? Dá pra pegar um tempo melhor do que o meu, óbvio, dá pra melhorar bastante, mas é muita sorte que tem que ter, é muito RNG, muito. O nosso WR pra registro aí, do Raichu, foi 3 horas, 19 minutos e 4 segundos. É bem complicado mesmo. Bom, Nidoqueen, né? Aproveitando a música que acabou de passar aí da Montemon, a Nidoqueen eu colocaria numa meia bomba. Eu acho que a Nidoqueen, diferente do Nidoking, eu acho que ela tem um problema sério, que é você precisa de uma natureza específica da Nidoqueen para ela poder corresponder aos desafios que é você correr com um boneco com menos ataque do que os outros, né? Inclusive um salve aí pro Hugo e pro Gerson aí do YouTube, seriam bem-vindos, viu? Tamo junto. Enfim, eu colocaria a Nidoqueen aí nesse meia bomba. Se eu não me engano, o nosso tempo foi 2 horas e 40 minutos e algumas coisinhas, mais ou menos. Um tempo superior ao do Nidoking. Eu não lembro exatamente o tempo, a gente pegou o tempo aí recentemente, né? Mas eu acho que pra quem corre Nidoking não tem motivo pra querer correr Nidoqueen. Basicamente é isso. Você precisa de um boneco que dê muito dano físico, porque você tem que dar muito Mega Punch, muito Mega Kick, tem que dar muito Rock Tomb, então é um boneco bem complicado de lidar. Mas se você tiver sorte, pimba, você tem o WR, basicamente é isso. Tem que achar um Nidoran fêmea com bastante Special Attack, porque também vai usar Special Attack no final. E novamente, ela tem um Special Attack bem reduzido, tem que pegar Carbos, tem que pegar Protein. É um pouco complicado de lidar com esse boneco. Parte boa é que aprende Surf, aprende Blizzard, aprende Shockwave, aprende um monte de coisa que resolve boa parte dos duelos finais, das lutas finais do jogo, né? Mas o início dá uma pecada, porque enfim, a gente tem que farmar também ela, né? A gente farma, eu bolei uma estratégia nova de farm pra chegar no level 16 rápido, dar a Moonstone pra ela na Montemon, e a gente conseguir organizar bem essa boneca aí, porque ela é bem complicada de chegar no level 16, né? Então é isso, Nidoqueen fica aí no meia bomba. E cara, Nidoking, mano, foi uma ótima experiência, cara, que boneco bom. Nossa, que boneco bom. Nidoking ofensivamente muito forte, muito forte. O boneco, ele dá um ataque físico grotesco, gigantesco. Ele aprende Mega Kick, Mega Punch, regaça um monte de boneco. Ele aprende Trash, que cada momento que a gente dá o Trash salva muito tempo. Porque imagina que o cara tem 2 Pokémon, você dá um Trash, salva 2 segundos por luta, porque você não precisa fazer um menu inteiro. E se você precisar, você pode arriscar um 3 turnos, né? Porque o Trash, depois do 3º turno, você fica confuso. Então, cara, é muito bom. E, mas ele tem defesa fraca, Special Defense fraca. Como que ele vai passar da Mist? A gente pega uma Oran Berry que serve justamente pra gente dar 2 turnos na Mist com o Trash. Basta você chegar no level certo e com o HP certo pra dar uma pancada aí no boneco, né? Basicamente.
Ótimo, ótimo personagem, ótimo personagem. E o tempo do Nidoking foi 2 horas, 27 minutos e 47 segundos. É um tempo razoável, quase próximo da Clefable, né? Quase próximo. Foi muito bom. E não precisa farmar tanto, né? Você dá uns packs ali e tal, etc. Dá um pau nos caras e é isso. Um ótimo bonecão. Salve, Bruno, seja bem-vindo. O Farfetch, o melhor boneco do jogo, não vai entrar na tier list. Ele tá aqui, não tá não? Ih, rapaz, não tá não. Eu vou colocar ele depois. Por que eu não coloquei ele? Tá, obrigado por avisar. Eu vou colocar um desenho dele aí depois. Esqueci do coitado, cara. Esqueci do coitado. Bom, vamos lá. O Dragonar falou, falta um pouco de atributo pra ela funcionar sempre, deixa faltando um pouco. Sim, em relação ao Nidoqueen, ela realmente tem esse problema, né? Realmente. Nidoking foi o run boa, mas a jornada da WR. É verdade, né? A nossa jornada, ela faz parte, né, dessa tier list, né? O quão mais bem otimizado foi, né? O que ele te fez, tadinho, eu esqueci, cara. O pessoal falava que queria ver o Farfetch aí no churrasco. Ficou de fora, mano, ficou de fora. Ordem horizontal também está sendo levada em consideração? Não entendi, Gerson, como assim? Ordem horizontal? Bom, enfim. Temos então agora a Clefable. Cara, a Clefable é complicado, porque a parte mais difícil da Clefable é achar a boneca. A boneca, ela não é muito fácil de encontrar, não. Ela tem uma chance bem baixa de aparecer, eu acho que é 5%. E uma Clefable bem otimizada, com o tempo, com o level do WR. Você precisa fazer uma manipulação com Repel Trick. Você precisa mudar a rota do escuro para chegar lá no level específico. Então é uma boneca bem complicada de lidar mesmo, cara. Bem complicada mesmo. Eu colocaria, eu tenho dúvida de onde eu coloco ela. Se eu coloco numa boa experiência, se eu coloco ela numa meia bomba. Porque é um momento muito específico, mas ela é muito importante de a gente ter sorte nesse momento. Eu vou colocar, cara, a Clefable na frente da Nidoqueen, tá? No meia bomba. Porque eu acho que é importante que a gente tenha esse boneco com um level bom para poder ser competitivo. Senão você não consegue competir. Você não consegue competir, infelizmente. Sim, tô levando em consideração a ordem horizontal, sim, Gerson. Tô colocando eles aqui na ordem em relação ao quão melhor é dentro do tier dele, né? Basicamente. Eu acho que a Clefable é um Pokémon incrível. Dos Ultimen, ela é a mais lisa de todas. É que passa por todo mundo muito tranquilamente, só que tem que capturar uma boa Clefable. Você tem que ter sorte nisso. Se você não tiver sorte, você vai penar. Você vai ter problema. A Clefable aprende Surf, Psychic, Shockwave, aprende Mega Kick, Mega Punch. Assim, entrega na mão de Deus. Luna! Aparecendo aí no vídeo. Obrigado pelo sub, Luna. Tamo junto, querida. Valeu. Tamo juntão. Muito obrigado por se unir a nós. Tamo junto. Valeu mesmo. Seja muito bem-vindo, aproveite a livezinha sem usados e está mexendo os emotes pra você, cara. A Clefable, ela tem esse problema sério, né, de a gente ter que lidar com esse RNG inicial. Mas depois acaba sendo uma boa experiência, né? Obrigado, Luna, valeu. Vaporeon tá aqui, né? Você quer que eu puxe o Vaporeon pra frente? Então vamos lá, vamos puxar os 3 bonecos na frente, então, os 3 Eevees, as 3 Evolutions. Vamos lá, aqui é o seguinte, ó, vamos lá. Vamos começar pelo mais simples, tá? Que é o Vaporeon, então. O Vaporeon é incrível. Correria de graça de novo. Ele é absurdo. Esse boneco é quebrado. Ele só demora pra poder chegar no ponto dele. Mas fora isso, porque a gente tem que guardar o Water Pulse. Então a gente tem que passar com um Squirtle manipulado até Celadon. Pra gente pegar o Eevee tem que ser bom, entregar uma pedra na mão do Eevee e aí acabou. Water Pulse, o cara aprende Surf, passa carreto, eu acho que ele aprende Bite também. Insano. Esse boneco é quebrado. E meu tempo, inclusive, no Vaporeon, se eu quisesse otimizar ele mais ainda, daria. O Vaporeon, ele tem um tempo de 2 horas, 31 minutos e 14 segundos. Ele é quase tão rápido quanto um inicial, que é o Venusaur. Então, assim, lembra que eu considerei que o boneco, quanto mais antes do boneco ele estaria ali, né, disponível no jogo melhor. O Vaporeon, ele consegue fazer um tempo
parecido com os bonecos que a gente pega no início. É absurdo esse cara. Absurdo, absurdo, absurdo. Vaporeon, assim, só fica atrás do Pinto por enquanto. Aguinha. E aí, noob, seja bem-vindo, cara. Vaporeon é quebrado. Vaporeon é quebrado. Ó. Jolteon, cara. O Jolteon, ele tem 2 horas e 48 de PB. Tá? Ele é um boneco, assim, que... ele poderia ser um pouco melhor. Tá? Ele poderia ser um pouco melhor. Eu não lembro se eu grindo o Thunderbolt nele. Eu acho que não. Eu acho que eu vou pegar o Thunder lá na Power Plant. Eu não lembro muito bem. Mas Pokémon elétrico, ele sofre da mesma condição do Raichu. Então, cara, eu vou colocar ele no meia bomba atrás da Nidoqueen, tá? Porque, cara, Pokémon elétrico, ele tem um problema, ele tem que dar Double Kick também. Esse cara aprende Double Kick, ele aprende Pimissile. Esse cara é um pouco complicado de lidar. A parte boa é que com Rain Dance ele regaça com Thunder. Mas, assim, tirando esse combo de 2 turnos, pra speedrun ele é um pouco complicado. Então, assim, né? Tem essa mesma pegada da Vaporeon, do Vaporeon. E aí o Jolteon, ele empaca nesse momento. Mas ele não é pior do que o Flareon, porque o Flareon, ele é de fato desafiador. O Flareon, mano, é Flamethrower. É Flamethrower. Vou colocar ele na frente aqui no top tier do desafiador. Porque por mais que o Flareon, ele tenha... Eu acho que ele tem um tempo sub 3 horas, né? 2 horas e 53 e 17 é o tempo dele. Cara, ele não encaixa bem em muitos lugares. Ele tem um problema sério sei lá, de estrutura de build. Ele é um atacante ofensivo muito bom, mas falta ataque pra ele. Pra você executar ele bem, né? Então, tem muito Pokémon de terra, muito Pokémon de pedra. Ele é um problema sério de lidar, né? É um problema sério de lidar, mas assim, dos 3 eu acho que eu colocaria Vaporeon, Jolteon e Flareon. Os Volteon e Flareon bem próximos um do outro, né? Vamos lá, ó, o Hugo falou ali, o Arcanine foi bom? Vamos puxar então o Ninetales e o Arcanine, né? Falando que a gente tá em Pokémons do tipo de fogo, né? Eu colocaria aqui o Arcanine atrás do Flareon. Por quê? O Arcanine, nossa, pseudo lendário, muitos status, não sei o que lá. Ele aprende Flamethrower no level extremamente alto. Ele é um pseudo lendário, né? Pela coisa dele, a gente sabe que o pseudo lendário dele é um fake do fake do fake, porque ele é um cachorro chinês que remete a uma lenda chinesa, e por isso que ele é chamado de lendário, não por causa dos atributos dele. Então o Arcanine, ele tem um problema aqui, ele upa devagar, ele é medium slow, é a forma mais lenta de você, um dos pokémons mais lentos de você upar. Você tem que pegar um Growlithe, que é um lixo completo, boneco ruim. Eu sequer sei se a gente usou baixo ou não. Eu sei que a gente tem que fazer um exploit da Nugget Bridge pra gente poder conseguir fazer o Arcanine funcionar. E cara, ele é muito complicado. Ele é pego lá no meio da run. Você tem que dar a pedra do fogo pra ele, né? A Firestone pra ele. É muito complicado. E você é só Flamethrower a rota inteira. Em compensação, a Ninetales, eu poderia dizer que ela é meia bomba na frente do Jolteon. Porque a Ninetales, ela tem a mesma rota do Arcanine até a gente chegar em Celadon, mas ele é um boneco que o special attack dele é próximo do Arcanine, a velocidade dela é incrível para um boneco meia bomba que a gente acharia que seria, e de fato é, né? Que tá aí na tier list. O Arcanine é slow puro? Meu Deus, é por isso que ele é tão ruim. Enfim, Ninetales. A Ninetales, ela é medium fast, se eu não me engano, e ela bate forte. Ela com Flamethrower bate muito forte. É um boneco que chegou em Celadon, ensinou Flamethrower com o exploit da Nugget Bridge, de pegar 10 Nuggets, ensina Flamethrower, fogo, 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 até o final do jogo. Acabou. A gente talvez o diga em um lugar ou outro, não me recorda muito bem, mas é um boneco que ele, depois que você chega lá, ele vira linear, né? Tem um problema de que a Nidoqueen e a Clefable,
e a Butterfree fazem melhor o trabalho da Ninetales por ser capturadas antes. Então isso dá uma subida, dá uma elevada na tier list desses pokémons. E a Ninetales fica um pouquinho atrás. Mas dos pokémons que a gente pega no meio do caminho, Ninetales tá ali muito bem posicionado, eu diria, né? Eu esperava mais do Arcanine, o Gerson falou. Com o Arcanine é mais pro físico, mais do lado special. Sim, e essa geração, lembrando que ele só tem stab com Pokémon com ataques especiais. O Arcanine e o Ninetales, né? Então a gente tem esse grande problema aí, né? Cara, Golbat. Vamos lá, Golbat. Golbat, mano. Eu diria que ele... Eu tô em dúvida se eu coloco ele no meia bomba ou no desafiador. Ou até mesmo no boa experiência, dependendo do ponto de vista. Eu sei que é um range muito grande de tiers, mas é porque é o seguinte, o Golbat, ele é um Pokémon que a gente pega no início, é um Pokémon que ele é bom ofensivamente, e ele tem uma velocidade boa, decente. Mas ele fica querendo evoluir ao longo do tempo para um Crobat quando ele chega lá no final. Então assim, cara, o Golbat, você tem que ter cuidado com a amizade que você tem com ele. Porque a cada level que ele ganha, você perde tempo com ele. Porque são 10 segundos dele piscando na tua tela, a cada nível, querendo evoluir. Mas como a gente não tem a National Pokédex ainda, a gente não zerou, foi lá e pegou os bonecos lá, enfim, etc. Pra poder zerar e conseguir outro Pokémon, ir lá e completar a quest das ilhas, etc. A gente não consegue evoluir ele pra Crobat. Então assim, é um problema sério esse boneco, é um problema sério. A dar Everstone pra gente que pega antes da Rock Tunnel, não tem Everstone disponível não, Risaigo. Pelo menos não que eu saiba. A Everstone seria dando Tiffin, Graveler e Geodude. Isso é um problema, né? Isso é um problema. Mas o que a gente fez pra poder adaptar isso sem perder muito tempo seria fazer o boneco ganhar menos amizade, né? Então, por exemplo, não dar muito Harry Candy pra ele, dar Harry Candy mais quando na tabela ele já tiver com uma amizade mais alta, né? Então, a gente tem que adaptar de algumas formas. Então, assim, ele tem um range muito grande entre... Pô, foi uma boa experiência porque ele é um Pokémon bom, pega ele cedo, igual a Butterfree, mas ele é meia bomba no meio da run, e ele é desafiador no final porque perde tempo com essa gimmick. Então, na média, eu vou colocar ele atrás, na frente, na verdade, do Jolteon, tá? Eu vou colocar ele aqui no meia bomba, tá? O Recycle falou da Everstone, né? Você pode pegar a Everstone ali capturando 20 Pokémon, mas perde muito tempo. Perde muito tempo, e aí a compensação do tempo de ver ele querer evoluir e de você capturar boneco, vale mais a pena você não capturar ninguém e forçar ele a não ter essa evolução, né? Com muita frequência ali no final do jogo. Então a gente guarda o Jerry Candy, dá no final, e aí, no meu ponto de vista, nos cálculos abstratos que eu fiz, ele funciona salvando mais tempo no final da run, né? Basicamente. Cara, me pediram aí pra colocar os 3 que não tem evolução final, né? Então vamos lá. Os que eu fiz, né? Porque teria o Machoke, só que ninguém pediu o Machoke ainda. Então a gente vai colocar o Graveler, o Haunter e... Cadê o Kadabra? E o Kadabra aqui, tá? Vamos lá. Vamos começar pelo Graveler, né? Graveler. Inclusive, deixa eu falar aqui o tempo que eu peguei nesses bonecos, né? O Ninetales, ele teve um tempo de 2 horas 59 e 45, sub 3 horas. Qual é o nome dele? O Arcanine. Ele teve um tempo de 3 horas e 20 minutos e 31 segundos. Mas essa run minha aqui eu não quis adequar muito ela, não quis melhorar muito ela, porque eu realmente me decepcionei com o boneco. Tivemos também a Ninetales, que eu já falei, né? O Golbat. O Golbat foi um tempo de 3 horas e 10 minutos. Então ali, né? Meia bomba, né? Fica bem na meia bomba. Evolução! E aí, na evolução, temos então o Graveler. Cara, o tempo do Graveler, ele foi um tempo bem, assim, mediano para o boneco, mas eu acho que era o máximo que dava para fazer, assim. É um cara que ele toma X4 de água, X4 de planta. Ele, de fato, é um problema sério para lidar com esses atacantes especiais. Misha, ele sofre...
aérea que ele sofre, ele tem o mesmo problema do Rhydon. A diferença é que o Rhydon, ele é muito mais tanque, né, do que o Graveler. Mas eu colocaria ele num desafio atrás aí do Arcanine, cara. Eu colocaria ele na frente do Arcanine. Salve, William, seja bem-vindo. Vai ter run? Sim, vamos fazer uma runzinha depois. Então, eu deixaria aqui o Graveler atrás do Flareon, porque ele é um boneco que, cara, é um boneco que não evolui. Então esses bonecos que não evoluem, eles têm um problema sério de desempenho, um problema sério de status. Se eu não me engano, o BST dele é 400, é um negócio assim, não é muito bem visto na quebrada. E a gente joga de Geodude até o level 20 e pouco, é bem ruimzinho, cara. Mas assim, pro que ele propôs, pra que ele pudesse propor, né, fugiu a palavra, ele deixou a desejar, né, digamos assim. Cara, o Haunter, mano, o Haunter é extremamente desafiador, mas ele fez uma rota dele, ó, que ficou muito brabo. E eu vou deixar ele na frente da Ninetales. Por quê? Porque o Haunter, cara, ele é um boneco que a gente fez em 3 horas e 5 e 54. E ele é um boneco que não evolui pra Gengar nessa run, porque a gente não pode fazer troca, né? Isso é um detalhe importante. Então assim, propusesse. Obrigado, Yuri Badarzinho. Seja bem-vindo. Então assim, cara, Haunter é um boneco que ele surpreendeu muito positivamente. É um recorde que eu consegui recentemente e que na época eu tinha um tempo que era muito ruim, que foi no especial de Halloween que a gente fez, enfim. Foi uma bagunça, foi uma run que eu tive muita dificuldade no final. Só que a gente fez, cara, pra vocês terem noção, na run do Haunter, eu ganhei eu ganhei da Agatha usando uma Clefairy level 6, que a gente compra a Clefairy em Celadon, porque a Clefairy ela é imune a qualquer ataque, tirando o Toxic que o primeiro Gengar da Agatha pudesse usar. Então a gente usa o Haunter para tancar os golpes de fantasma que a Agatha pudesse dar, para dar Light Screen, quer dizer, desculpa, como que é o nome daquele ataque? Reflect no Haunter, para ele entrar, fazer o setup e não tomar hit kill, cara. E na época, isso lá atrás, em 2023, quando eu fiz a primeira run do Haunter, isso foi um desafio, e só que com um conhecimento novo de Pokémon, a gente conseguiu implementar isso na run, então foi incrível, cara, foi incrível. E na Lorelei a gente, se não me engano, usou, eu acho que foi Thunder, ou foi Psychic, que eu não lembro. A gente usou algum ataque que era super efetivo, eu acho. A gente usou Gigadreno? Não lembro, a gente fez alguma coisa, né? Mas, enfim, o Haunter foi uma boa experiência, só que ele, por não evoluir, ele não consegue chegar no ponto aí de um Fearow, de uma Butterfree, esse tipo de coisa, né? E ele não tem Stab, né, coitado? Ele tem Shadow Punch, e depois o outro ataque dele lá de Fantasma, que também é mais ou menos. Cara, e tem outra coisa, né? Ele é um atacante special e Fantasma é físico nessa geração, então tem esse problema. Cara, Kadabra, o último dos 3, né? Foi uma boa experiência. Capturar ele, eu vou colocar ele na frente do Fearow. Capturar ele é um desafio, tá? É um desafio. Mas o Kadabra, ele é um boneco que você aperta o botão e tipo assim, aperte Start para vencer. Você joga o boneco, se ele for mais rápido, ele mata qualquer boneco que aparece. Boneco psíquico, ele dá Thief. Boneco que não é psíquico, ele dá Psychic. Pega Psychic em Celadon, ele aprende Psybeam, aprende Confuse, aprende Calm Mind, é um bonecão. Tem Special Defense alta, defesa física, ele não precisa se preocupar porque ele é mais rápido do que todos os bonecos físicos do jogo, ele é absurdo. Nosso tempo do Haunter foi, nosso tempo do Kadabra foi 2 horas e 40 minutos e 5 segundos. Foi absurdo. Salve Pruso, salve Religia, sejam bem-vindos. Absurdo. Então assim, foi uma boa experiência, o problema dele é só capturar, mas ele tem uns 40% de chance de captura, joga a Grit Ball nele ali depois da Nugget Breed, pega ele, passa da Mist, enfim, GG. Não tem muito erro, né? É um bonecão, correria até de graça de novo, mas como ele não evolui, eu vou deixar ele aqui atrás do Charizard, beleza? O ruim do Haunter é que ele não dá pra evoluir e os ataques são físicos. E o ataque também não ajuda ele. A gente tem que usar muito da criatividade pra lidar com o Haunter, né?
Mas então fica essa lista aqui, cara. O Graveler aqui embaixo, né? De se esperar. O Haunter meia bomba e o Kadabra aqui, beleza? O que me surpreende é o Graveler na frente do Arcanine, né? Mas enfim. Ossos do ofício. Tá, guys, vamos lá. Vamos por pokémons de água agora, né? Pokémons de pesca, de água, etc. Então vamos colocar esses 3 aqui e a Lapras também, né? O Lapras aqui. Vamos lá, é o seguinte. Chat, vocês querem que eu comece por qual Pokémon de água? Tentacruel, só pra eu saber o feeling de vocês. Poliwrath, Gyarados ou Lapras? Qual dos 4? Porque, assim, a experiência de cada um deles é muito diferente uma da outra. Ah, tem os lobos também, né? Muito diferente uma da outra. Muito, muito, muito. Lapras. Beleza, vamos começar pelo Lapras, então. Vamos lá. Ó. Lapras. A gente pega ele lá na Silphicor. É o único lugar do jogo que dá pra pegar até onde eu saiba, tá? O Lapras, ele começa level 25. É complexo demais de lidar com esse boneco. A gente não pode dar o Water Pulse pra ele, porque a gente precisa usar esse Water Pulse. Na verdade não, desculpa. A gente dá o Water Pulse pro Squirtle. E aí a gente já pega o Surf. É isso mesmo. A gente tinha que... Vamos lá. Ó, a rota é a seguinte. Chega em Lavender, faz pega o Surfscope, faz Lavender, vai pra Fuchsia, não vai pra Saffron ainda, vai pra Fuchsia, desce com a Bike, pega Surf, pega Rain Dance, dá Fly pra Saffron, com Counter que a gente pega... Counter não, com Surf que a gente pega e o Rain Dance do Blastoise, a gente ensina esses 2 ataques e aí vem a luta mais difícil do jogo. Então a luta mais difícil não é sequer com o Lapras. A luta mais difícil é com o Blastoise, porque a gente não pode dar Hurricane pro Blastoise, que eu preciso guardar pro Lapras. Então a gente chega nessa luta, dependendo de lidar com um Venusauro com 5, 6 níveis a mais do que a gente tem que matar o Venusauro não tomando um Razor Leaf para ele, tendo que tancar esse golpe que pode ter uma alta chance de crítico, e a gente tem que devolver esse dano com Torrent, estando no Torrent, que é a habilidade do Blastoise, que aumenta pela metade o dano do Blastoise, e também aplicando, se eu não me engano, o Rain Dance. Então a gente tem que dar 2 pancadas muito fortes no Venusauro, sem deixar o Venusauro entrar no Overgrow dele, né? Que é o momento que ele aumenta em 50% o dano special dele. Então eu tenho que dar um Chesto Berry pro Blastoise. Na verdade eu tenho que comprar Mystic Water para aumentar o dano dele. É um setup extremamente difícil, muito complicado, mas que a gente fez funcionar. E depois vem o prêmio, aí vem o Lapras. E o Lapras, ele é muito defensivo, ele é um bom Pokémon, ele é um pouco lento, mas ele já entra nas lutas com o Surf. Ele tem um problema para lidar com o Giovanni, mas depois disso melhora bastante, porque a gente vai para Vermilion, derrota o Sérgio, que não é muito difícil, ele aprende Ice Beam rápido, ele é um Pokémon com um special attack bem bom, então assim, ele é um bom boneco, tá? Eu vou colocar que ele foi desafiador na frente do Flareon por causa de chegar até ele. Eu acho que o prêmio dele é muito bom, mas até lá é uma disputa séria, né? É uma disputa séria. Aliás, salve Auron Kelvin, sejam bem-vindos. E aí ele aprende a Aurora Beam e derrota... não é esse Beam, né? Ele aprende a Aurora Beam primeiro. E aí dá um dano legal contra a Erika, né? De fato. O Gyarados, o ruim dele é que os ataques de água são de Special Attack. Então vamos falar sobre o Gyarados agora. Cara, Gyarados foi uma boa experiência, tá? Eu vou colocar ele na frente da Butterfree e atrás do Fearow. O tempo do Lapras, né? É importante falar isso. O tempo do Lapras, cara, é um tempo mais ou menos, né? Foi 2 horas e 50 minutos e 26 segundos. Para um boneco tão bom quanto o Lapras, eu acho que tá uma boa média aí, né? Até porque a gente usa bastante o Blastoise e isso agiliza bastante a run. Mas vamos lá. O Gyarados. Gyarados, ele entra numa boa experiência, por quê? Pra quem não me acompanha há muito tempo, né, há um ano atrás aí, o Gyarados, eu tenho o recorde mundial dele
correndo com meu amigo, grande amigo LD Speedruns, então um abraço pro LD aí. Essa run, ela é uma run muito especial pra mim, porque a gente fez essa construção em conjunto. Eu e o LD, a gente fez uma rota em que a gente não usa o Gyarados de físico, a gente usa o Gyarados de ataque especial, cara. Isso é muito doido, porque o Gyarados ele não foi feito pra agir dessa forma. Ah, Coromi, mas como assim? Pô, Magikarpa, como que você vai pegar o Magikarpa que é bom? A gente compra o Magikarpa, dá pra ficar resetando. Pega o Magikarpa Rash ali, o Magikarpa que, enfim, que consegue evoluir bem o seu Special Attack. E aí a gente vai precisar de algumas coisas. A gente vai usar Rain Dance, vai usar Thunder, vai usar Surf. E se eu não me engano, ele usa também a Hyper Beam, né? Eu acho que é isso. Então assim, muito dano. O cara é muito bom ofensivamente. Entra dando Intimidate, então a gente perde um pouquinho de tempo, como é o caso do Arbok, mas é o necessário pra gente poder fazer o setup dele, pra ficar um boneco robusto de Special Attack. Então assim, um bom Pokémon. E cara, por mais que ele tenha um tempo de 3 horas, 17 minutos e 29 segundos, ele é um cara que ele só tem esse tempo porque a gente precisa upar o Magikarpa pra poder chegar no ponto dele poder andar com as próprias pernas. Ou seja, vulgo level 20 na point. Dito isso, um bom Pokémon, depois que ele evolui, vira um passeio no parque. Um ótimo Pokémon. Tem uma dificuldade ali no Sérgio, mas dá pra lidar com isso com os ataques corretos, né? É só fazer o Late Surge, que a gente vai primeiro pra Celadon, pega os recursos, volta pro Sérgio e derrota ele ali, né? Vamos lá agora, Tentacruel, cara. Tentacruel pega com Surf apenas. E o Tentacruel foi bem desafiador, foi mais desafiador do que eu imaginei. Por quê? O Tentacruel é muito difícil de capturar ele, tem muito RNG, é um Pokémon muito forte, mas ele só evolui no level 20 e tanto, 28, 29, um bagulho assim. Então a gente precisa chegar lá, pegar um Tentacool de level 29, e é um caos pra você pegar Pokémon com Surf nesse jogo. É muito complicado, porque a chance de você capturar um boneco na água é menor do que a chance de você encontrar um Pokémon no mato. E dito isso, é um Pokémon que ele é muito complicado de lidar até você evoluir ele. Então eu tive a ideia de pescar um Astário com Illuminate, porque esse é o único ataque, desculpa, é a única habilidade que é útil, que ela é utilizável fora das lutas, tirando o Flame Body do Slugma, que vem aí da terceira geração mesmo, né? Mas da primeira geração é a única habilidade que funciona fora da luta no Firehead, tá? No Emerald depois eles ampliam isso, mas no Firehead é a única habilidade. Então, com Illuminate aumenta a chance de encontro, com o Repel Trick eu consigo fazer esse Repel Trick usando uma Astário de level 25 mais para poder encontrar esse boneco. Então, se você tiver um Tentacool de level alto, maravilhoso, você tem uma speedrun incrível. Se você não tiver, você vai ficar ali rodando igual um pão e não vai conseguir nada. Aprende Surf, aprende um monte de ataque legal. É um Pokémon de água extremamente bom, muito bom mesmo, mas tem esse problema da captura, né? Nossa, cara, mas o Tentacool, ele só aparece, ele só tem Tentacool no mar? O que você tá falando? Onde você captura ele? Captura em Vermilion e continua sendo no inferno, tá? Confia em mim, cara. Eu tive live que eu fiquei 40 minutos tentando achar um Tentacool decente. E cada Tentacool ele aparecia a cada 6 minutos sem o Illuminate. Então assim, era um inferno. Era um inferno. Mas enfim, tirando isso, um bom Pokémon. Poliwrath, cara, puta, correria tranquilamente. Cara, que boneco bom, mané. Ele aprende Belly Drum, ele dá um pau em qualquer um. O boneco entra na luta, bate na barriguinha, metade da vida foi embora, toma, acabou. É isso, essa é a run do Poliwrath. A gente pesca ele, a gente pesca um Poliwag, evolui ele rápido, é um boneco bom de natureza, ele tem ataque físico também, o special attack dele é legal, a gente não usa ele de special attack, né, a não sei que seja realmente necessário, como por exemplo lá no Onix, eu acho que nem no Onix do Bruno, a gente entra, bate na barriguinha, moleque, regaça. Cara, é muito direto ao ponto. O problema dele é só chegar até ele, né? Porque tem que pescar ele. Mas assim, pra um boneco meia bomba desse, é um boneco que se paga bem, tá? Ele tem um tempo incrivelmente bom de 2 horas, 46 minutos e 58 segundos. O boneco, ele é absurdo. Esse boneco eu correria de graça tranquilamente. Um bom boneco. Tem que bater na barriguinha, na pancinha.
Cara, Slowbro é um inferno. Mesmo problema do Tentacruel. Vou colocar ele um pouco na frente. Na verdade, eu vou colocar ele atrás, cara. Vou colocar ele atrás de todo mundo aqui, mano. Vou colocar ele aqui... Mano, sei lá, velho. É porque assim... você lembra que eu falei no início do vídeo lá, o pessoal que chegou aqui, até aqui? Se eu tiver que pescar pra não pegar uma insígnia, eu vou ter que pescar. Esse é o caso do Slowbro. O Slowbro é fucking 4% de chance de pescar num laguinho desse tamanho do lado de Fuchsia. Agora, se você pegar a insígnia, você pode fazer um tempo safe, sem precisar perder muito tempo, e ir lá em Siphon Island pra pegar um Slowbro já evoluído. O que é um time loss gigantesco, porque eu faço o Koga jogando um Slowbro que eu peguei, um Slowpoke que eu peguei, e depois eu troco ele por um outro Slowbro de level maior. Porque o problema dele é o level que ele vem. Ele vem em level baixo, é um Pokémon muito problemático para upar, ele é muito lento, mas a Special Defense dele é boa, a defesa física dele é boa, então ele tanca bem os golpes. O meu Slowbro, ele foi 3 horas e 6 minutos, tá? E cara, é complicado de lidar com ele, tá? Bem complicado. É isso, os Pokémon de água foram. Vou colocar agora os dois lutadores, tá? Vou colocar o Hitmonchan e o Hitmonlee. Vou colocar aqui o Hitmonlee numa boa experiência e o Hitmonchan numa meia bomba aqui atrás. Na verdade, boa experiência nada. Vou colocar, nem ferrando que ele é melhor do que o Clefairy. Vou colocar esses dois assim, ó, um do lado do outro, tá? Hitmonlee, ele é mais ofensivo, então ele dá mais dano. Ele consegue lidar melhor com as lutas. Você pega ele de graça, tipo, você só tem que derrotar uns treinadores lá, é um pouco desafiador. E você lidar com esses treinadores é um pouco difícil. Mas o Hitmonlee, você consegue pegar ele ali usando uns counter com o Arthur, ou enfim, não é um problema muito grande. O Pokémon lutador sofre um pouco para Pokémon psíquico, mas é só isso mesmo. Pokémon do tipo venenoso, ele lidar bem com Frustration, com depois outros ataques como Return, etc, como Mega Kick, Mega Punch. Então esses dois caras são bons para fazer speedrun. Eu acho que ele é bem a média do que é o Ultimate Pokémon. Você pega ele relativamente cedo, em Saffron, né, depois que você passa ali a Rock Tunnel, você volta para fazer as coisas com ele, ele vem no level muito alto, lidera bem com o rank de dano. Mas o Hitmonlee é um pouco mais rápido do que o Hitmonchan por conta do atributo físico do Hitmonlee sobre o Hitmonchan, tá? Hitmonchan ele tem um problema, que os golpes special dele, né, os golpes de soco são todos specials, ele não tem atributo special nenhum, então acaba não sendo bom de forma nenhuma. Ele é muito bom nos danos físicos que ele dá, mas é isso, não muda nada além disso. Futuramente ele se torna um Pokémon muito melhor, né, na Gen 4, mas por enquanto na Gen 3... principalmente no Firehead de Figurin, ele tem um problema. Por isso que ele fica aqui atrás, né? Eu acho que eu vou colocar, inclusive... deixa assim, tá bom assim. Cara, vamos lá. Vamos dos bonecos da Safari Zone. Vamos colocar aqui o Parasect, o... Não, Chakra, mas Parasect não aparece. Aparece sim, pô. Tá lá na Safari Zone, é o boneco da Safari Zone. Taurus, esse Zé Ruela aqui, o Rhydon, o Nidoking, ó, o Kangaskhan e o Parasect, tá? Os 4 bonecos da Safari Zone. Aqui é o seguinte, eu vou colocar o Kangaskhan e o Taurus próximos um do outro, mas por eles terem uma chance de captura baixíssima, eu vou colocar eles aqui atrás do Raticate, tá? Eu acho que o Kangaskhan é um pouco melhor do que o Taurus, inclusive eu acho que o meu tempo do Kangaskhan é um pouco mais rápido. O Kangaskhan foi 3 horas e 7 e o Taurus foi 3 horas e 10, tá? Então tem essa diferença aí, muito por conta do RNG, né? Eu acho que o... Verdade, né? O Primeape é porradeiro também, vou deixar ele aqui na frente. O Kangaskhan e o Taurus, eles são bons Pokémons físicos, dão muito dano. Depois que você captura eles, a run fica muito mais tranquila, mas o problema é que 4% de chance de encontrar o boneco no mato, depois 10% de chance de capturar, com a chance deles fugirem. É complexo de capturar, você tem que usar Repel Trick, pegar um Weave para isso, porque eles aparecem level 25, o level deles é um pouco baixo, então você precisa executar muito bem essa captura, você tem que dar sorte. Já tive live que eu cheguei lá e eu não consegui encontrar um boneco, é complicado, é bem complicado. Então assim, take with a pinch of salt, isso daqui, tá? Porque
a minha experiência não é tão boa quanto ao do, o que o boneco poderia representar, né, digamos assim. Então vou colocar os dois aqui, mas são bons de bonecos, né, eu diria que o problema é realmente tê-los na PT, no grupo. Cara, então vamos lá, o Primeape, mano, correria de graça, tá? Nossa, muito tranquilo, muito tranquilo. Faria aqui tranquilamente o macaco. O macaco é absurdo, porque você pega ele no início, é uma run muito divertida, tem que dar Rock Tomb, o que é um problema, dá Low Kick no Onix, que é maravilhoso, porque ele é um boneco muito pesado, então você dá muito dano acertando ele na caudinha dele, ele cai no chão, pô. Mas sofre ali com alguns lugares. Mas assim, cara, o Primeape, ele surpreende muito, porque a run do Primeape, ela é relativamente rápida, cara. É bizarro isso. Porque a run do Primeape é 2 horas e meia. E é um boneco que as pessoas não põem muita fé, não, mas ele é bom. Ele é bom, um boneco bom. Um boneco que chega, faz o seu trabalho e vai embora. É igual aquele cara, vou quieto na academia, levanto meus pesos quieto, vou embora quieto, como meu almoço quieto e faço meu trabalho. É absurdo. Muito bom mesmo. E aí, tia, o Jolteon é melhor do que o Flareon, né? O Flareon ele sofre mais. Bem mais, inclusive. Apesar do Jolteon ser um Pokémon elétrico, né? Vamos lá. Então, o Primeape aqui correria de novo de graça tranquilamente. Um bom Pokémon, cara. Até porque eu tenho que correr, né? De novo pra poder melhorar meu tempo. Isso aqui é uma meta que eu quero fazer no futuro. Vamos lá. Aqui é o seguinte. Vamos de Parasect, cara. Puta. Eu tô quase colocando ele aqui na frente da Arbok, tá? Faltou a Chance, ainda bem que ninguém resgatou, né? Tava proibido. Cara... Parasect é um problema. Assim, vamos lá. A run do Parasect é 3 horas e tanto. É mais rápido do que se imagina, tá? A run do Parasect, ela tem um problema sério, que o boneco ele toma 4x de Special... de um ataque special e um ataque físico. Então ele toma 4x de fogo e 4x de voador. Então não adianta você ter um Parasect que ele tem um special attack, uma special defense alta. Não adianta você colocar um boneco que tem um Parasect que tem uma defesa alta. É irrelevante, você vai mamar. Então como que você não mama? Pegando um Arbok, porque aí você pode focar num dos dois atributos, né? Você tem que jogar o Arbok na frente para não tomar um Aerial Ace e morrer de hit kill. Então o Arbok e o Parasect estão internamente ligados um no outro. O boneco é ruim, mas ele consegue ser um pouco melhor do que o Arbok ainda, cara. Então assim... Cara, a única vantagem do Parasect é que você pega ele na Monte Moon, então ele é relativamente mais rápido. Parasect fica aqui no D de Arbok. Mano, D de Arbok e de Parasect, tá? E de Parasect. Porque não dá, irmão. Não dá. O boneco é ruim, cara. O boneco é ruim. E é isso. Deixa os dois aí embaixo. Rhydon, o último boneco da Safari Zone. Eu vou colocar o Rhydon aqui no Foi Meia Bomba. Na verdade não, ele me surpreendeu positivamente. Eu vou colocar ele na frente do Venusaur, porque o Venusaur me surpreendeu negativamente, cara. O Rhydon é muito defensivo. Ele dá muito dano, só que ele é muito lento. Então a gente usa muito X-Speed nele. Então assim, o Rhydon ele consegue ser muito agressivo, ele dá muito dano. Eu acho que ele tem 120 de ataque base dele, assim... Absurdo. É um bonecão. Eu gostaria de que o Rhydon ele aparecesse no Rock Tunnel, por exemplo. Ele seria um Pokémon muito melhor. Mas como ele fica na Safari, eu não consigo colocar ele mais à frente, né? Eu acho que ele fica ali no meia bomba, ali na frente do Venusaur mesmo. Eu acho que é o lugar dele de merecido. Se eu não me engano... tema dos Zapdos, do Articuno e do Moltres. Mas o Rhydon ele fica em 3 horas, 21 minutos e 15 segundos, tá? É isso, cara. É um Pokémon lento, com captura lenta. Safari Zone, você tem que passar toda aquela parte até Fuchsia.
pouco complicado, não aprende Earthquake, você tem que lidar com alguns outros ataques, tem que pegar lá o Rock Slide, assim como a gente joga com o Rock Slide com o Hitmonchan e o Hitmonlee. Pokémon meio complicado, então ele fica aqui no meia bomba. E cara, aproveitando a música aqui de lendário, né, vamos puxar os lendários pra frente? Vamos lá. Articuno, Moltres e Zapdos. O mais rápido dos três é o Zapdos. Foi uma boa experiência, tá? Eu vou colocar ele na frente aqui, eu vou deixar ele só atrás do Nidoking. Que o Zapdos é, ó, um pitel, irmão. Que boneco bom. Puta merda, que boneco bom. O Zapdos, ele é muito rápido, ele é ofensivamente muito bom. Você pega Thunder logo no momento que você captura ele. Você só precisa da Rain Dance para poder fazer o Thunder pegar muitas vezes. É um boneco extremamente bom. Ele vem com o Drill Peck, que é um ótimo ataque voador. Ele também é voador, né? Então ele dá muito dano. O tempo dos Zapdos foi 2 horas e 30, cara. Isso é absurdo de pensar. A gente usa um Blastoise manipulado para chegar até aqui. E é um boneco muito bom mesmo. Eu vou deixar aqui no boa experiência. E agora, com esse cara que é o melhor dos três, eu vou colocar os outros dois, né? Eu vou colocar aqui o Articuno na frente do Charizard. E o Moltres eu vou colocar atrás do Fearow. Por quê? O Moltres é o que você pega lá nas ilhas. E o Articuno é o que você pega na Siphon Islands. Então essa é a grande diferença de um pro outro. O Articuno tem um tempo muito próximo dos Zapdos, que é 2 horas e 33 e 2 segundos. E o Moltres, apesar da gente pegar ele lá nas ilhas, tem que fazer toda a rota das ilhas, ir lá em cima, empurrar a pedra, pegar o boneco Master Ball. A gente fez em 2 horas e 37 minutos, cara, que é a diferença muito pequena para 3 Pokémon de rotas completamente diferentes. Tem que fazer lá, tem que salvar a menina, tem que, enfim, fazer um monte de coisa, pegar um Abra para dar teleporte, porque eu não posso usar Fly até esse momento do jogo, enfim, é um absurdo. Bom dia, Tug. Nidoking parece que tá cagando, ele tá cagando e a Nidoqueen, ela tá apoiando ele, né, tá falando, vai amor, caga! É isso. Tem que falar assim pro Bill, desqualifica muito ele. É um problema, né, Gerson? De fato, o Moltres, ele decai bem, mas ele já vem com Flamethrower. E o Articuno já vem com Ice Beam. E os Zapdos, ele, enfim, Thunder mais Rain Dance é quebrado, então eu acho que essa ordem dos três aqui tá muito boa. E eu tenho que pegar a Master Ball, porque capturá-los com o Ultra Ball, com o Great Ball, é impossível numa speedrun. Você depende de muita sorte, muita sorte, muita sorte. Você pega o Poliwrath pescando, Tang. Você pesca ele, é uma chance razoável de vir. Ele tem um ataque muito quebrado, que é a da barriguinha, né? O Belly Drum. Ele bate na barriguinha, perde metade da vida, e aí o ataque dele vai no máximo. Então ele regaça. Eu acho que você pega ele, cara. Eu acho que você pesca ele na versão Leaf Green, eu acho. Ou é na Fire Red, eu não lembro. Mas você pega ele ali na rota do Snorlax ali do lado. Se eu não me engano. É uma pesca tranquila de fazer. Você pesca ele, é 15%, você vai lá, pum, e é isso. Bom, fica essa minha listagem aqui, né, dos 3 lendários. E vamos agora pro pseudo lendário, né, mano? O tal do Dragonite. Cara, Dragonite foi uma decepção enorme. A gente usa esse boneco tão pouco, que daria pra dizer que não é um Dragonite percent, é algum percentual de Dragonite. Porque a gente joga ele durante 2 horas e 50 com um Dragonair, para durante 20 minutos a gente jogar com o Dragonite. Então a gente chega na Elite 4 com o Dragonair, cara, porque o boneco é muito lento para evoluir, ele tem o mesmo problema do Arcanine, ele é muito lento. E aí a gente deixa ele aqui, né, tipo, ele fica bom depois, mas até lá é um sacrifício desgraçado, mano. O tempo do Dragonite, cara, é um negócio absurdo, é o Pokémon que mais demorou. Foi 3 horas e 54 minutos e 6 segundos, irmão. Foi muito difícil de fazer esse cara funcionar. Mas por que você não pesca lá na Safari Zone? Mano, é 1% de chance de achar um Dragonair. E esse cara tem chance de fugir ainda. É assim, loucura, irmão. Loucura.
é melhor você comprar esse boneco em algum lugar pra fazer ele funcionar bem, tá ligado? Porque o boneco é assim, ele não bate muito bem na cabeça, não. É difícil, cara, é difícil. É bem difícil. Então, mano, deixa ele aí onde tá muito bem. Tem que jogar no Tigrinho. A gente faz, se bem que nem precisa de tanta, na verdade precisa de grana, né? Eu não lembro, eu acho que eu cheguei a fazer a Nugget Breed Exploit pra poder comprar ele. E a gente vai ter que fazer um pouco dessa rota com o Porygon, então eu acho que vai ser complicado, cara. Coitados, deixa aí, mano. Spoiler, não funciona. A run do Tigrinho é interessante, porque a run do Tigrinho, inclusive tem uma run do Tigrinho no Pokémon, que é você salva antes da Coin Case, você pega a Coin Case e aí a run começa a partir dali, cara. Você não pode comprar nada, você não pode comprar com dinheiro ou coin, e você tem que chegar a 999 de grana, de coins, na roleta, tá ligado? É bizarro essa categoria. Categoria é maluca, é coisa de louco. E tem mais gente correndo essa merda do que o do Primeape, por exemplo, mano. É loucura, é bizarro. Bom, vamos lá. Temos o Persian agora, voltando aos Pokémons normais, né? Os Pokémons que a gente encontra aí, que são meia bomba. Cara, o Persian eu vou colocar ele atrás um pouquinho aqui do Raticate. Porque o Persian ele é um pouco melhor do que o Raticate. Ele aprende Shadow Ball também, enfim, é um Pokémon legal. Mas ele tem um problema sério, que é um problema de... Ele não tem muito status. O Miau é muito fraco, tem que upar o Miau é muito difícil de upar, é um inferno, é difícil, enfim. É complicado. E a gente pega ele depois do Nugget Breed, o que deixa ele mais difícil, cara. É um Pokémon bom, mas ele não passa disso. Ele é bom, ponto. Ele aprende Return, aprende Frustration, aprende Mega Kick, só que não dá pra pegar Mega Kick. Ele aprende Secret Power, que vai ser o principal ataque dele. Mas ele não passa disso, infelizmente, né? Ele vai ficar aqui do ladinho, fazendo companhia pro Pokémon normal amigo dele. Últimos dois, lembrando que tem o Farfetch ainda, né? Que eu não coloquei ele aqui porque eu fui pra zoar. A Jynx e o Mr. Mime. Eu não corri com a Jynx ainda, tá? Então eu vou usar o Farfetch aqui como opção. Eu esqueci que eu não corri com a Jynx ainda. Quero correr com a Jynx, tá bom? E eu vou puxar o Mr. Mime. Mr. Mime é um ótimo Pokémon, eu correria de graça ele, tá? O Mr. Mime é um cara que ele é muito bom ofensivamente. Ele é muito melhor do que aquele Clefable, porque você faz a troca com ele. Você pega ele rápido, só precisa pegar um Abra, trocar o Abra pelo Mr. Mime, voltar lá pela Diglett Cave. Ensina Psychic rápido, é um boneco muito tanque para um Pokémon do tipo psíquico nessa geração, né? Ele só perde pro Drowsy e pro Hypnos. Então é um boneco que ele consegue lidar bem com essas adversidades do jogo, né? Em relação a tomar dano, em relação a bater forte, bater rápido. Ele aprende Psyche, que só ensinar o TM pra ele, tem confusão, tem Psybeam. É um Pokémon muito, muito bom. E ele tem XP em dobro, isso é importante, né? Os Pokémon de troca dessa geração, eles ganham XP em dobro, tá? E o que é uma parada que é bem legal, é interessante de uma mecânica interessante. Que você tem que administrar a quantidade de insígnias que você tem com a quantidade de level que você ganha, né? Já corri com a Jynx, não recomendo. Cara, a Jynx eu acho que você tem que pegar um Poliwag, né? Um bagulho assim, mano, pra você poder fazer ele funcionar. O Risaga tá falando do Persian, né? Seria útil no Surge, mas no level que pega ele, o Surge já não é o problema. De fato. Até evoluir ele, o Persian e tudo mais, de fato. Ter Magical Leaf é muito bom, sim, o Mr. Mime aprende Magical Leaf, né, que é um ataque do tipo grama e, enfim, combo com o especial. Cara, é bizarro, né? O mundo em que o Mr. Mime é um Pokémon de planta melhor do que o Venusaur, mano. Obrigado por me abrir os olhos, mano, Dragonar, cara. Que mundo em que vivemos, que na terceira geração o Mr. Mime é um Pokémon de grama melhor do que o, entre aspas, melhor de Pokémon de grama da geração, cara. Impressionante. Impressionante. Tá bom então, né? Vamos de Farfetch, tá? Esse aqui não é o Jynx, você está confundindo seus olhos. Cara, o Farfetch foi uma boa experiência, eu colocaria ele aqui na frente dos Zapdos. Porque o Farfetch,
ele aprende Source Dance. O problema é que para competir com o WR você precisa de um Farfetch que vem a level 17. E como você pega esse Farfetch level 17? Você precisa pegar ele, um Spearow na verdade, do lado da onde você troca ele no level 17, chance de pegar ele é 5%. Então assim, você precisa fazer manipulação do Squirtle para trocar ele por um Farfetch. O Farfetch ele sempre vem tabelado. O problema é que se você demorar muito para pegar o Spearow level 15, level 17, você não vai ter uma run tão boa quanto a do Shiro, que é o atual recordista mundial dessa categoria, tá? Se eu não me engano, a run do Farfetch que a gente fez tá em 2 horas 35 minutos e 33 segundos. O WR é 2 horas e 30. Dá pra fazer 2 horas e 30 aqui, 2 horas e 29 alto mais ou menos. É possível de fazer, tá? Eu acho que é isso, chat. O que vocês acharam? O que vocês mudariam aqui? As notas do vapor estão atualizadas? Pergunta pelo futuro das speedruns do Brasil. Estão sim, Luna, mas eu pretendo passar um marca-texto. Marca-texto não, preciso fazer algumas correções em muitas runs, porque muitas eu utilizei uma vez só e eu gostaria de revê-las, tá? Não vou refazer a run, mas eu vou refazer não vou refazer o guia. Eu vou, tipo, ver a minha run, ver o guia e ver se encaixa uma coisa na outra, né? Ver se uma coisa encaixa uma coisa na outra. Eu comecei a te assistir na run da Jinx. Cara, a gente fez uma run da Jinx, né? Se eu não me engano. Não fizemos. Não fizemos não. Jinx eu não corri não, guys. Foi do Farfetch que você quis falar, né, Jason? Eu colocaria o Dragonite no D aqui assim. A Luna com certeza colocaria o Vaporeon aqui na frente do Pinto, né? Eu não acho que eu vou mexer em nada aqui não. Eu acho que essa lista aqui ela tá bem atualizada. E é isso, guys. Obrigado a todo mundo que assistiu. O pessoal do YouTube, dá like, tamo junto. Quem quiser saber de cada uma dessas runs está no meu canal aqui do YouTube. Só digitar o nome ali, Chrome, o nome do Pokémon, você vai achar essa speedrun. Foi feita em live, não tem nada de absurdo. Mas é isso.